Meu nome é Heloísa Lohane e vou falar um pouco sobre a doença dos citros, bolor verde e bolor azul. Na cultura dos citros, o tipo de patógeno é um fungo, nome comum, podridão verde dos frutos, bolor verde, podridão azul dos frutos, bolor azul. O agente causal do bolor verde é penicílio digitado e no bolor azul é penicílio itálico. Um tipo de sintomas característicos da doença é o mofo. Muitas espécies do gênero Penicillium vivem como saprófitas ou no habitat natural do solo e são responsáveis por causar bolores em frutos cítricos na fase de pós-colheita. A contaminação dos frutos, ela acontece na operação de processamento, transporte e armazenamento, caracterizando-se como uma das doenças mais importantes na fase de pós-colheita. E esses patógenos possuem distribuição mundial, e a maioria dos frutos cítricos é susceptível ao patógeno, em condições ambientais favoráveis. A nomeação desta doença se deve ao fato de que os fungos causadores do gênero Penicillium recobrem os tecidos dos frutos com espessa massa de esporo, causando uma podridão mole. A gente pode observar na imagem defeitos muito graves associados ao ferimento que causam determinados danos. A gente observa o bolor azul e o bolor verde. No ciclo biológico de penicílio, a gente pode observar aí na imagem que em condições de elevada umidade, a podridão mole ela provoca uma rápida e completa desintegração no fruto. Em ambiente seco, os frutos, eles infectados, eles murcham e mumificam. Eles sobrevivem saproficamente em pomares e em outros ambientes, sobre vários tipos de substratos orgânicos, na forma de conídeo. As infecções originam-se de conídeos carregados pelo vento e atingem superficialmente o fruto, onde penetram geralmente por ferimentos, embora o penicílio itálico ele seja capaz também de penetrar diretamente através das cutículas ou sobre lesões dos os fungos, ele produz enorme quantidade de conídeos unicelulares, mais ou menos esféricos, catenuados. O ciclo da doença ela pode ser repetido várias vezes durante o ano, contribuindo assim para o aumento exponencial de propágulos do fungo em pomares e em casca de processamento e armazenamento, caso medida de controle não seja adotada. O fungo ele se desenvolve com temperatura próxima a 24 graus, muito lentamente em temperatura acima de 30 graus e abaixo de 10 graus em temperaturas baixas. E abaixo de 10 graus, o penicílio itálico ele se desenvolve melhor do que o penicílio digitado. Os primeiros sintomas, ele inclui o desenvolvimento de uma área macia e molhada na casca. Depois de alguns dias, uma mancha circular e superficial de bolor branco, ela cresce na lesão, como a gente pode observar na imagem, originando frequentemente vários centímetros de diâmetro. Com o passar do tempo, o bolor ele se espalha superficialmente no diâmetro e superficialmente na casca. As partes mais antigas no centro elas ficam azuladas ou esverdeadas. O tecido vizinho ele se torna encharcado ou colonizado por uma ampla faixa de micélio branco. O fruto ele estraga rapidamente e morre ou sobre umidade mais baixa mimificada. Esses fungos eles causam podridão de semente e a morte da plântula. Sobrevivem no solo ou no interior da semente. A redução da população de plantas por unidades diárias é a principal consequência da ação desses patógenos. Há duas espécies de fungos de penicílio causam esses destrutivos apodrecimentos no fruto cítrico, que é o penicílio itálico, e o penicílio digitado, que ele cresce na casca da fruta em forma de bolor azulado e esverdeado, respectivamente, onde as lesões do primeiro, ele geralmente se espalha mais lentamente do que as causadas pelo segundo. Seu desenvolvimento
também é caracterizado por uma faixa de micélio branco mais jovem e ele cerca o crescimento mais antigo no centro, onde esses fungos eles são oportunistas e eles aproveitam os ferimentos da superfície do fruto para iniciar um ciclo de vida. E os esporos eles acabam germinando com a liberação da água e nutrientes no local da lesão. Com a temperatura ideal de 24 graus, a infecção ela ocorre dentro de 48 horas e os sintomas eles se iniciam e tornam visíveis a partir de 3 dias. A transmissão ela pode ocorrer mecanicamente ou através de disseminação de esporos pela água ou pelo ar. Esses esporos geralmente residem no solo, mas também ele pode ser encontrado no ar, de espaços de armazenamentos contaminados. Os sintomas ele aparecem na fase final de maturação e durante a fase de armazenamento e transporte. Os sintomas iniciais são pequenas lesões aquosas sobre a casca que posteriormente ele estende para todo o fruto. Sobre a lesão, a gente observa que as estruturas do fungo elas são representadas por bolor de coloração azul e posteriormente ela pode adquirir uma cor marrom oliva. O bolor azul ele geralmente ele é circundado por uma estreita faixa de bolor de coloração branca. E esse patógeno ele está presente no solo sobre o resto de cultura ou é transmitido por sementes. Recomenda-se eliminar os frutos infectados nos pomares e ter cuidado na colheita para evitar ferimento dos frutos. Os equipamentos de colheita e transporte e instalação para o processamento e armazenamento, ele deve ser submetido a constante higienização, onde os frutos eles devem ser manipulados e armazenados em condições que desfavoreçam o desenvolvimento do fungo, preferencialmente em local de baixa temperatura. Recomenda também a adoção de medidas para controle de insetos e roedores, pois geralmente a proliferação dos fungos ela está associada com a presença de pragas. E é importante, 3 semanas antes da colheita, efetuar uma pulverização nas plantas com benzimidazóis que sejam registrados para cultura. E na aplicação de fungicida, para o tratamento de semente, ele deve ser realizado de acordo com as orientações técnicas. Segundo o Agrofit, para o bolor azul é recomendado tiabendazol, tiofanato, e para o bolor verde, imazalil, tiabendazol e tiafanato metílico. As referências, muito obrigada.